Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Tô aqui com Daniel Massana. Hoje é o segundo episódio, o primeiro episódio basicamente, esse cara continua errando o nome. Estamos aqui também com o nosso excelentíssimo professor Paulo Machado. Muito obrigado pela presença, Paulo. Agradeço, Léo, Daniel. Isso aí, rapaziada. A gente tá aqui hoje, pessoal, para falar um pouco sobre a carreira da advocacia, especificamente a advocacia criminal. E é uma coisa que surge muitas dúvidas, né? Como... Olha na minha frente, cara. Tô olhando aqui o som, cara. Pode falar. Então hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a advocacia, no caso da carreira da advocacia, e mais especificamente da advocacia criminal, que é uma área que surgem muitas dúvidas, também tem muitos mitos populares sobre você vai ser advogado criminal, você vai ser morto. Como é que isso funciona? O pessoal tem muito medo, né? Tem um estigma do advogado criminal, né? Que é o pilantra. Você vai defender bandido, Você dorme com a consciência limpa? É assim? Consegue deitar no travesseiro. Exatamente. Então hoje a gente está aqui para poder tirar um pouco dessas dúvidas, saber como é que é o dia a dia. A gente já adianta que não é fácil, a vida é dura, mas qualquer profissão que você queira ser muito bom, você vai ter que correr atrás, você vai ter que se esforçar muito e é assim que funciona. Então vamos começar? Vamos começar. Professor, uma pergunta bem abstrata e bem simples. Como é que foi o início da sua carreira? Pois é, então, a maioria das pessoas entra na faculdade muito jovem, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade. Mesma coisa que eu, bem jovem, né? Pois é. Então você fica assim, meio sem saber. Nossa, são tantas coisas, né, que a gente pode fazer, né? Jogador de futebol, astronauta, né? E, poxa, com 17 anos você tem que decidir o que você vai querer ser pro resto da vida, né? Então é uma decisão muito difícil. Porque, na verdade, eu sempre quis ser professor de língua portuguesa, desde criança. Caramba! Não desisti dessa ideia, não. Né? Vou fazer... Pode voltar atrás, né? Eu quero fazer ainda português e literatura. Plano de aposentadoria já sabemos como vai ser. Exatamente, virando professor de língua portuguesa. Que é a língua bem difícil, né? Eu tenho que estudar bastante. Bastante, com muita regrinha. Pois é. E aí, na verdade, eu não sabia muito bem o que queria fazer e tal. E eu sempre gostei muito de surfar. Desde 13 anos de idade eu gosto de surfar. E uma vez eu fui pro fórum com uma audiência com a minha família e tinham dois advogados conversando, né, de terno e tal, e falando sobre surf. Falei, bom, acho que é isso que eu quero ser. Surfista pode ser advogado? Exatamente. Foi assim que eu escolhi o direito. Antigamente também tinha o que hoje a gente tem com o curso da administração, né? Antigamente tinha, você não sabe o que vai fazer direito, né? Que aí tu podia ir para determinada área. E você se achava, né? É isso aí, Léo. Porque você entra num curso de Direito e você vê que, nossa, pode fazer um monte de coisa, né? Tem os ramos de Direito e os novos ramos surgindo aí também. Enfim. Alguns morrendo. Exato. Pois é. Mas, enfim, e aí, logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade, na verdade, eu até conto para vocês lá, né, para os alunos lá, eu tive que dirigir táxi para terminar minha faculdade, né, minha família teve um problema lá financeiro e tal, e a gente se vira como pode, né? Enfim, eu não sei qual é o nome do jogador de futebol que... minha esposa sempre fala lá em casa. Enfim, tinham dois jogadores de futebol conversando, então ele, mas se der errado, tem procura não, a gente procura outro campo para jogar. É isso aí. Né? Ela sempre fala o nome dele, mas me falhou aqui a memória. Né? Mas como é que foi isso, de taxista para advogado? Pois é, então foi bem inusitado, foi bem diferente, porque eu tinha me formado, aí passei no exame de ordem, aí tava dirigindo meu táxi lá, e certo dia tava chovendo. E eu já, advogado, há uma semana, tava chovendo, eu vi uma senhora idosa andando no meio da rua, e aí eu fui oferecer uma carona para ela. Tava chovendo, fiquei, né, enfim, me solidarizei com aquela situação lá de aquela senhora idosa no meio da chuva, e aí buzinei o táxi assim, minha senhora, entra aqui no carro. Acho que ela achou que ela fosse assaltada, né? Porque maluco conversando por dentro do carro, chamando. Porque a primeira coisa que ela falou, não tenho dinheiro não. Não, minha senhora, não quero seu dinheiro não, vou dar uma carona, tá chovendo. E eu não vou mais trabalhar hoje que, poxa, vai alagar aqui a rua, né? Não posso ter problema com o meu carro também. E aí, nesse bate-papo, ela, mas você não estuda? Eu falei, estudo, sou advogado com a OAB e tudo. Olha aí. Como se diz, né? Uber Prime, né? Esse aí é o Uber Plus, né? Você vai ganhar uma consulta. Pois é, mas ela falou, mas vem cá, você nunca pensou em ser advogado criminalista? Eu falei, nossa, mas não, como é que é isso, né? Também tinha essa visão que... São essas dúvidas que a gente vê hoje em dia, muito forte de saber, eu, criminalista? Eu não vou ser criminalista, imagina. Pois é, porque a visão que as pessoas têm do advogado criminalista é aquilo que muitas das vezes aparece no jornal. Né? Enfim, a criminalidade é pesada, alguns até se envolvendo
com crimes e tal, enfim, já não foi, já há muitos anos que não é muito bem vista, né? Mas isso precisa ser mudado, né? Porque todo mundo um dia pode vir a precisar de um advogado e criminalista também. E tem muitas pessoas inocentes que são processadas, né? E coincidentemente são os meus clientes. De verdade, são todos inocentes. São todos clientes inocentes. A gente nunca pode esquecer, qualquer um pode precisar de um advogado criminalista. Sim, claro. Verdade. Exatamente. Não tem como você começar um processo tendo certeza. Quer dizer, muitas vezes não tem como ter certeza se a pessoa é inocente ou se ela é culpada. E a pessoa está num desespero, precisando de uma ajuda, e um advogado tem para isso. E muitas vezes poder ajudar. Da forma... Pra defender os seus direitos, né? Sim, começa pelas brigas de vizinho com prédio, né? Num prédio onde você mora e tal. Você vai ter um vizinho chato que às vezes vai inventar alguma coisa. Ah, mas ele me ameaçou, ele me olhou, né, estranho, está me ameaçando. Então você pode ter um problema sem esperar. Você pode receber um vizinho no seu prédio que vai infernizar a sua vida. Tem uma frase num seriado que se chama Better Call Saul, que o advogado, que é o personagem principal, ele sim é um pilantra, mas como ele vende o serviço dele, ele fala, advogado é igual plano de saúde. Você precisa, tu não quer usar, mas você precisa ter, entendeu? É isso aí. Essa é a grande verdade. Aquele ditado, que nem camisinha, melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Exatamente, porque... nos pontos mais variados. Uma ex-aluna minha também estava dirigindo o seu carro e uma pessoa se jogou na frente do carro dela. Caramba. E aí morreu e, enfim, até provar, ela foi investigada, né? Enfim. Acontece... A pessoa fica desesperada, né? Sim, pois é. Tem amparo. Do nada. Um amigo também, a mãe dele morreu, teve um infarto em casa. Mas ele foi investigado pela delegação de homicídios para saber se não foi alguma coisa. Ele precisou de um advogado também, né, para poder provar. Não, a mãe morreu de morte natural, não foi nada comigo, não tem nada, não foi nada armado para pegar dinheiro do seguro. Sim, sim. Exatamente isso. É saber, porque muitas vezes a gente tá no lugar errado na hora errada. A gente vai ser punido por causa disso. Sim, Tem até uma série muito boa, eu até esqueci o nome da Netflix, que são vários jovens negros que são levados, estão perto de uma cena de crime, são levados e são presos por anos, né? Eu não lembro o nome da série agora, mas eles são presos por anos até que são inocentados adultos. Não, pois é. Eles perdem a vida inteira por conta de um erro. Exatamente. Eu tive um ex-aluno meu também que certo dia estava em casa, enfim, a polícia chegou lá, busca e apreensão nos computadores, falando aí sobre uma investigação sobre pedofilia. Do nada, né? Caramba. Do nada, sobre pedofilia. E todo mundo no prédio já ficou sabendo que ele estava sendo investigado por pedofilia. A esposa, obviamente, no desespero, pediu divórcio, porque eles tinham 2 filhas crianças. Ou seja, destruíram uma família. Os computadores foram para a perícia, não tinha nada. Algum hacker, alguém, não sei se é o nome certo, hacker, mas clonou o IP dele e ele usou para... ou seja, teve a vida destruída, familiar inclusive, por conta de uma falsa imputação. É uma coisa que mesmo se você consiga reverter no futuro, já tem toda uma imagem da mídia, já tem uma atribuição para você, que você fez aquilo, que você é o culpado, que você cometeu o crime. Foi o que ele falou. Ele falou, Paulo, olha só, pro resto da vida, assim, você é estigmatizado porque você joga no Google, vai aparecer lá o processo, enfim, você faz uma pesquisa e você vai ver que uma pessoa, quem é que vai querer se relacionar comigo agora, sabendo que eu passei por uma situação essa? Eu sou inocente, eu nunca fiz isso e tal. Então ele falou, é uma condenação que eu vou ter pro resto da vida. E eu fui absolvido no processo, mas na vida eu tô condenado. Foi o que ele me falou. Nesse caso não tem muito o que fazer. Até tem hoje em dia não, sempre tem o direito de esquecimento. Mesmo assim, você esquece, às vezes sai da internet, mas quem viveu, quem estava presente, lembra. O meio onde ele vive, as pessoas ali, ou seja, só se ele se mudar e for morar lá do outro lado do mundo. Se bobear lá, ainda vão descobrir. Isso é um negócio muito pesado, que, pô, tá aí a função principal do advogado, é defender isso. Pô, tá ali pra tentar amenizar a situação, descobrir a verdade muitas vezes, outras não, pra proteger esse cliente, de garantir a ele, principalmente garantir a ele os seus direitos. O que ele tem, o que ele deve passar ou não. Bom, só continuando essa história. Isso. Pois é, e aí eu ofereci essa carona de táxi, eu já era advogado, taxista, e um taxista advogado, não, um taxista com a carteira da OAB. Advotaxi. Advotaxi, gostei. É isso aí. E aí eu ofereci essa carona e nesse bate-papo ela falou, mas você nunca pensou em ser advogado criminalista? Eu falei, mas como é que é isso? Por que você está falando? Ela, não, faz uma entrevista para um escritório aí que acho que estão contratando um advogado júnior, quem sabe?
Bom, eu peguei o contato, fui lá fazer a entrevista e nessa conversa tinha outros concorrentes lá também com mais experiência do que eu. E aí, no meio dessa entrevista, ele falou, não, eu quero alguém sem experiência nenhuma mesmo, porque eu quero ensinar do meu jeito. E eu vi que tu não sabe de nada mesmo. Você foi feito de experimento, né? Pois é. Como é que foi chegar nessa entrevista? Assim, sem conhecer o ambiente, sem conhecer a pessoa, sem conhecer nada, assim. Como é que foi chegar nesse ambiente no primeiro momento? Pois é. Primeiro que era um dos maiores escritórios criminais do país. Caramba. Que, claro, depois eu fui descobrir que aquela senhora que eu dei o táxi era a mãe do dono do escritório. Que me ajudou bastante, me encaminhou, né? E, enfim, aí de fato mudou minha vida, assim. Eu costumo dizer para os alunos, né? Uma carona ingênua, assim, querendo fazer o bem, acabou mudando a minha vida. Porque, às vezes, muitas das vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, de uma ajuda, que depois a gente caminha sozinho. É isso aí. Né? É só um empurrão para poder entrar no mercado e mostrar lá o que você pode ser. Você chegou na entrevista, passou, começou a trabalhar. Comecei a trabalhar depois... e é verdade. E ela pagou, eu não tinha dinheiro naquela época, ela pagou a minha pós-graduação. Caramba! E hoje em dia eu sou o coordenador dessa pós-graduação. Caraca, olha aí. Pois é. A vida dá voltas. Dá voltas, Hoje em dia eu sou o coordenador dessa pós-graduação lá na Universidade Cândido Mendes, que aliás está bombando, graças a Deus, lá. Qualidade de ensino excelente. É verdade, E botei um time de professores de excelência. Delegados de polícia, juízes, promotores, advogados, advogadas. Práticos, né, para poder ajudar o aluno nesse início. Exatamente, E lá eles terem contato também com essas pessoas do setor da área criminal, né? Com juízes, com delegados, com advogados, receberem experiências, isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas aí a questão foi essa, e aí eu vi que realmente na advocacia criminal, como em qualquer outro ramo, né, de qualquer outra profissão, né, vão ter pessoas que obviamente vão usar o cargo para tirar uma vantagem. Pois para tirar uma vantagem, para poder cometer crimes. Mas é uma profissão muito séria, que exige muito estudo. Advogar é um ato de muita responsabilidade. Seja em qualquer área. Você está lidando ali com a vida, com os problemas das pessoas. E as pessoas confiam o problema no advogado, na advogada. É verdade. E na área criminal, o que está em jogo ali é a liberdade. Então, exatamente, é verdade. Para muitas pessoas, a liberdade é mais importante do que a própria vida. Prefiro morrer a ficar preso. Eu acho que eu penso um pouquinho assim. Não, pois é. E ainda mais quando se trata de pessoa inocente. Imagina, pessoa presa inocente. Carga psicológica que isso deve levar para sim, claro. Terrível, né? E o que não é tão difícil de se encontrar. Não é tão tão incomum, raro, né? Não Volta e meia, a gente tem reportagem de pessoas que foram presas porque tinham o mesmo nome da outra pessoa. Sim, sem falar do reconhecimento fotográfico, essas coisas. Nossa, esses absurdos acontecem realmente. E a pessoa fica presa durante muito tempo, né? Paga uma pena. Pelas experiências que eu tive no Ministério Público, eu posso dizer que a maior parte dos processos que a gente fazia era por base de reconhecimento fotográfico e não pessoal. Eu acho que é uma prática que, por mais que seja hoje em dia não é muito aceita, até porque foto às vezes confunde, né? Acontece muito, né? Na prática. Sim, é verdade. Isso causa um prejuízo absurdo. Demais. Então, advogar é um ato de muita responsabilidade. Na área criminal, então, nem se fala. E aí o que vai fazer diferença para você se desempenhar bem nessa profissão é o quanto você estuda, o quanto você age com ética e o quanto você está disposto ali a lutar pelos direitos do seu cliente. Então eu costumo dizer também para todo mundo, vocês sabem disso, eu trabalho sábado, domingo, eu estou sempre ali disponível para os meus clientes. Eu atendo o telefone 24 horas se tiver que atender, porque no momento de desespero a única pessoa que eles vão se segurar vai segurar é o advogado. É o advogado. E você reclamando de acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, poder estudar, ô vagabundo. Levanta, pô. Acho que o tá ruim, vai piorar. Sempre piora, né? Advogar, você vai sempre estar estudando, está atualizando e tem que ralar mesmo, essa é a grande verdade. Quando foi que o senhor percebeu que era isso que você queria mesmo? Quanto tempo demorou trabalhando para você falar, nossa, esse aqui que eu quero pra minha vida, eu quero viver disso aqui, eu quero viver da advocacia? Pois é, não demorou muito não. Na verdade, quando eu iniciei, eu já por esse escritório, já conhecia o que era de fato, né, ser um advogado criminalista. E aí foi quando eu me encontrei. Falei, bom, realmente é isso aqui que eu quero. E não faria nenhuma outra área. Mas de jeito nenhum. Não consegue voltar atrás? Você quer ser tributarista e ganhar milhões? Não quero. Você quer ser civilista e ganhar bilhões? Não quero. Quero ser advogado criminalista e continuar trabalhando sábado, domingo, feriado. É isso. É isso. Qual o maior prazer do advogado criminalista?
Assim, qual é o momento de orgulho? Bom, eu costumo dizer que todo dia é dia de curtir a vida, né? Então eu aproveito todos os momentos trabalhando. Mas é claro que as vitórias, elas, né, você conseguir um habeas corpus, uma absolvição, a família vir depois, nossa, te procurar e te agradecer com lágrimas nos olhos, e você vê que de fato fez justiça, nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. De verdade. Deve ser algo emocionante até. Muito, muito, é. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ter no passar da carreira, né, com o tempo, é não perder a humanidade. Exatamente. Você se emocionar mesmo com cada caso que você passa. Você sentir aquilo de verdade. Claro, algumas coisas têm que ser blindado. Muitos casos que você vê que tem algumas coisas muito duras, muito rudes. Tá rude aqui o microfone? Não, você tem que estar mais perto só. Então, muito duras, muito rudes que a gente passa, que a gente tem que criar uma casca de certa forma, mas evitar que essa casca ela nos afaste da humanidade. Exatamente. Porque a gente tem que comemorar quando tem que comemorar, tem que estar feliz quando tem que estar feliz. Isso eu acho que é uma conquista muito importante do advogado também. Eu concordo, é verdade. E a gente age sempre com muita técnica, né? A gente, muitas das vezes eu estou defendendo os direitos de uma pessoa, não sei nem se ela está me falando a verdade, ou mentira, ou está mentindo, mas eu tenho que trabalhar com o que está nos autos, né? Com as provas, com as possibilidades que a gente tem de trabalhar. E, claro, a vitória é o que realmente faz a gente continuar. É verdade. Show de bola. O que mais você observa, assim, que a mídia diz sobre o advogado criminalista que você acredita ser uma bobeira, assim? Além dessa parte de o advogado criminalista é bandido, ou a parte do advogado criminalista não tem coração, assim, o quão isso é prejudicial para a imagem do advogado criminalista, você acredita? Pois é, porque de um modo geral as pessoas confundem a imagem do advogado criminalista com aquele da pessoa de quem está fazendo a defesa dos direitos. Né? Porque, então, se você defende uma pessoa acusada de tráfico, é porque você usa drogas. Se você defende uma pessoa acusada de estupro, é porque você é um tarado. Né? Se você defende alguém lá, um agressor de violência doméstica, é porque você é a favor, né, de agredir as pessoas. Algumas pessoas ainda têm essa imagem. Teve alguns casos que eu trabalhei que... enfim, de repercussão e tudo mais, que, enfim, as pessoas, a gente andava nas ruas, as pessoas começavam a jogar. Que isso? Lata de todinho, de cerveja na gente. Caramba. Em alguns casos que eu trabalhei de grande repercussão, que a população fica com raiva mesmo. É como acontece até nas telenovelas, né, de que uma personagem faz uma vilã e na rua todo mundo quer agredi-la. Né? Eu me lembro, teve uma atriz que passou por isso. Aliás, algumas, né? Algumas. As pessoas querem agredir o artista porque ele fez um papel de vilão lá na... Teve até um caso do ator de Game of Thrones, se eu não me engano. Acho que ele fez um vilão mais novo, acho que Jeffrey, não era? Coisa do tipo. Acho que ele era um ator que fez um personagem muito odiável, as pessoas crucificaram o cara e depois de um tempo desiste, né? Exatamente. E aí, eu me recordo de um fato que aconteceu, eu fiz estágio, no 7º período, antes de ser taxista, eu cheguei a 2 meses a fazer estágio numa empresa. E aí depois tive que largar para poder dirigir o táxi, para poder continuar pagando a minha faculdade. Né? E depois de alguns anos, quando eu me formei, uma ex-chefe minha, ela ficou sabendo que eu era criminalista e através de um amigo meu falou: nossa, mas o Paulo resolveu ser advogado criminalista, que péssimo gosto, achei que ele fosse advogado na área empresarial, tal. Caramba. E aí passaram uns 6 anos, o filho dela foi acusado de um crime e ela me procurou para defender o filho dela. Você vê, né? A vida... eu não falei para ela, não contei, pequeno, né? Claro, fiz a minha defesa, sou técnico, enfim. Mas foi uma coisa. Depois ela veio me procurar para defender o filho dela. E nós conseguimos a absolvição dele. Pô, muito legal. Foi um acidente de trânsito com homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas de fato foi culpa exclusiva da vítima. E conseguimos provar isso. E tinha uns cascalhos também, a perícia diz que tinha cascalhos, então a própria vítima... A via também contribuiu. Pois foi um conjunto de coisas ali, somado com a culpa exclusiva da vítima. Somada com a condição da via. Isso, Coisas... Então tinham até 2 teses ali defensivas e foi o que aconteceu.
É aquele negócio, né? A gente sempre, quando tá acontecendo com o outro, é sempre, esse cara tá errado, já prende logo, prende esse cara, ele tá errado. A gente não sabe se ele tá realmente errado ou não, mas prende, foda-se. Mas quando é consigo, aí o buraco é mais embaixo. Aí já baixa a orelha e fala, pô, dá uma ajuda. Mas esse é o mal do ser humano, né? O ser humano só percebe que o problema é quando é com ele, né? Mas quando eu acho que você lida com o direito penal, eu acho que isso é um pouco mais forte. Porque você lida com crimes, você lida com às vezes, com bens jurídicos mais importantes que a gente tem, que é a vida ou a mesma liberdade. Você tá ali, pô, o babaca tá falando o quê? Ele tava vendendo droga, prende esse cara. Pois não, ele atropelou a pessoa, atropelou, prende. O que esse cara tá fazendo na rua ainda? Muita gente fala, mas eu nunca vou precisar de um advogado criminalista porque eu nunca vou cometer um crime. Tudo bem, mas você pode estar numa situação ali que pode dar a entender e existem as falsas acusações também, né? E você vai precisar de um advogado. Comuns ainda, né? Uma coisa que a gente sempre vai comentar bastante aqui ainda é que todo dia a gente comete crime. Um ou outro. A quantidade de crime que existe, não só no Código Penal, como nas leis fora, leis extravagantes. Porra, muita coisa é crime. Só que a gente não sabe. Até o próprio Código leis das contravenções penais tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que é crime e a gente não sabe. Então, esse argumento de falar, mas eu nunca vou cometer um crime, porra, isso é uma bobeira do mundo. Você xingou o motorista do lado, você cometeu um crime. Você fez uma coisa do tipo. Então, um negócio tão próximo que as pessoas acham que é tão distante, mas quando chega no colo, olha, é a vez delas, mas não foi bem assim, mas boa, vamos, veja só, calma aí, né? Paciência é só pra quando é consigo. Falou tudo. É isso mesmo. O pessoal só olha pro próprio umbigo, né? Não tem mais... Agora, só pra encerrar aqui, a gente já falou sobre como você começou como advogado e como é que foi começar a lecionar, né? Como é que foi seu início de carreira como professor mesmo? Né? Quantos anos o senhor tinha? Pois é. Eu sempre quis ser professor desde criança e aí no último ano da minha faculdade, o professor entrou em sala de aula para falar sobre deontologia jurídica. Não sabia nem... O que era isso naquela época? Pois é, deontologia. Hoje em dia o pessoal hoje sabe, conhece mais. Hoje em dia tem Google, você joga lá. Na minha época não tinha. Eu formei em 1999, não tinha nem Google naquela época. Internet, nada, né? E aí só livro. Foi o comentário em sala de aula. Deontologia tem alguma coisa a ver com dentista, né? Com odontologia. Odontologia jurídica. Mas aquele dente ali tava ali, eu acho que ele tem que ser culpado. Realmente tá escrito no artigo. Esse tempo de separado aqui, acho que pode uma separação total de dentes. Só se foi. Terrível. Mas aí tão logo o professor esclareceu, eu falei, bom, é disso que eu quero dar aula. Alguns anos depois eu comecei a dar aula de processo penal. Mas o começo é sempre difícil. Qualquer matéria. Comecei a lecionar a ética da advocacia. E hoje em dia tem o livro mais vendido no Brasil. Né? Graças a Deus aí, graças a vocês aí. É o 10 em Ética. 10 em Ética, é um ótimo livro. Pois é, obrigado. Então, gente, a gente tem que correr muito atrás, né? E eu ficava distribuindo currículo físico nos cursinhos preparatórios, nas faculdades, aquela coisa toda, né? E aí, de novo, aparece o táxi na minha vida. Olha só que coisa, né? Eu estava indo ao fórum, eu já era advogado, criminalista desse escritório, e isso foi no ano de 2002 para 2003, eu tinha 3 anos de formado, aproximadamente. Eu estava indo ao fórum, aí eu parei para atravessar a rua, aí parou um táxi e abriu a janela. Era o dono de um curso, o Márcio, dono do curso Iures. Ele, tu não teve lá no passado deixando o currículo? Eu perdi teu currículo, tô precisando de um professor de ética lá. Falei, bom, o que eu faço? Ele, vai lá no curso daqui a pouco. Tá indo ao fórum, depois vai lá. Então, assim, se eu não tivesse ido ao fórum naquela época... Não tinha começado a dar aula de ética. Não tinha começado a dar aula de ética e talvez não tivesse conseguido entrar depois em nenhum lugar, porque quando você entra em um lugar, você já tem um currículo, aí os outros vão começar a te chamar. A gente nem te conheceria também, né? Porque a gente te conheceu na aula de ética. É verdade, pois é. Né? Esse é um grande problema que o mercado assim enfrenta. Eles querem contratar alguém que já tem experiência. Então, por conta disso, lá no meu escritório, eu só contrato pessoas sem experiência. Caramba. A mesma coisa que aconteceu com você. Mesma coisa que aconteceu comigo. É também legal. Você molda a pessoa, né? Ela passa a pensar como você pensa. Sim, é verdade. Eu quero ali um pouco de mim naquela pessoa. Porque se ela vier com experiência de outros escritórios... É muito difícil perder o costume, né? Fica com vício, né? E aí vai querer fazer do jeito que a outra advogada, outro advogado ensinou. Então, até pelas oportunidades que eu tive na vida, eu só contrato pessoas que não têm experiência nenhuma. Vai demorar um pouco para ela aprender. Não tem problema. Eu gosto de ensinar mesmo. Professor. E a gente ensinando, a gente aprende. Isso é a grande verdade. Imagina, aí, você vê, essas coincidências são sempre as maiores maravilhas da vida, né? A gente pode dizer assim. Exatamente. Cara, olha aonde que chegou
e como aconteceu, assim. E não dá pra falar em momento algum que foi sorte. Porque se fosse sorte, você tinha conseguido e tinha perdido. Se não fosse qualidade, se não fosse dedicação. Isso eu acho que é a maior vitória. Todo esse trajeto. É verdade. E ser professor, então, hoje, além da advocacia, é um prazer muito grande na vida. É um prazer muito grande. E você falou uma coisa que é verdade, assim, quando eu tive a oportunidade para ir para esse grande escritório de advocacia, porque eu teria dado, porque eu dei uma carona para a mãe dele, no primeiro dia ele falou, tô te contratando, porque você ajudou minha mãe. Mas eu vou te dar 90 dias. Se eu ver que você não serve para isso, você pode ter certeza que tá na rua. Caramba, ficou com uma pressão já chegou com uma pressão. Aí eu estudava, trabalhava ali os processos e... enfim. Uma época que era muito mais difícil aprender, né? Pois não tinha internet, não tinha chat GPT, não tinha pra quem tu pedir arrego, era pro livro. É verdade, E hoje foi difícil, mas deu certo. A gente tem que... Foi difícil, mas o senhor não se arrepende de nada, né? Não, de nadinha, não. Com os calos da vida que... Não é bom você tomar os cascudos da vida que você aprende na porrada. Você fica cascudo também. A gente só aprende assim mesmo, na base do aperto, sem moleza a gente não aprende mesmo, não. E se o senhor pudesse dar um conselho hoje pra quem quer ser advogado? Como é que seria pra quem quer realmente advogar, né? Tem muita gente que quer fazer curso, mas pra quem quer advogar, o que você falaria pra pessoa? É mais específico, complementando o que ele falou. Pra aquela pessoa que nesse momento está um pouco sem esperança. Aquelas pessoas que estão buscando essa primeira oportunidade, mas que muitas vezes não vêm, que muitas vezes lutam, a gente sabe que na parte de faculdade, quando sai da faculdade, muito mais não do que sim que você escuta. E nem sempre a gente consegue manter a resiliência, manter a vontade, até conseguir, até aparecer. O que você diz para essas pessoas que estão batalhando e que têm esse sonho e querem cumprir? Pois é, eu adorei você ter feito essa pergunta. E o legal é que a gente não combinou nada. Nada, sem roteiro nenhum. Eu tô aqui assim, vocês vão fazendo as perguntas aqui, não teve um roteiro, não teve nada. Não tem nada. Um bate-papo bem legal. Mas essa pergunta que você fez, ela é importantíssima. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu continuo, mesmo com a correria da advocacia do dia a dia, eu não deixo de dar aula por conta disso, né? De passar essas mensagens para os alunos. Eu costumo dizer que o 11º período da faculdade é o mais difícil. É a rua, é a vida. Faculdade são 10 períodos, né? Faculdade de Direito. Via de regra, né? Tem faculdade que são 11, mas, até faculdade que tem 6 anos. Mas o 11º período, de modo geral, é o período mais difícil, né? Para a maioria das pessoas. Claro que algumas pessoas já têm encaminhado um escritório de um parente, de um amigo, ou já sabem que vão ser efetivados naquele, mas a grande maioria se forma, vai para a pista para ver qual é, né? Então, se você não tem aquela oportunidade de estar já no escritório, numa empresa, né, de não ter passado num concurso público, primeiro você escolher o que você quer, o que seu coração quer. Porque aí você vai em busca daquele objetivo, e mesmo que você tenha que trabalhar como vendedor de uma loja para continuar estudando em busca daquilo, vamos supor, você quer ser advogada criminalista. Enfim, você não vai ter cliente nenhum no momento, você vai ter que ter contato com seus colegas da área civil para um dia eles terem a oportunidade, a confiança de te mandarem uma causa, ainda que simples, de um juizado especial criminal para você começar, né? Mas e aí, você está precisando de grana. Nem que você tenha que trabalhar com outra coisa. Eu tenho vários ex-alunos que, até inspirados na minha história lá do táxi, são Uber hoje em dia, né? E sempre eu adoro ajudar as pessoas, né? Teve até um caso aí, não vou dizer o nome dele, mas que motorista de Uber, pintou uma causa lá. Eu falei, não, vamos trabalhar essa causa aqui em conjunto. E aí ele foi nas horas vagas, ele ia lá pro escritório, a gente fazia as peças e ele começou a fazer. Continuou fazendo. Ou seja, ele deve ter agora já uns 15 clientes, mais ou menos. E cada hora vai indicando mais gente, e acaba... É isso aí, vai ser uma hora que ele falou, bom, agora eu posso deixar o Uber de lado e posso ficar na advocacia. O importante mesmo, como o Daniel disse, é a resiliência, né? Você não desistir, você continuar tentando, empenhado. É isso aí. E uma hora a vida vai te reservar... Esse discurso, muitas vezes, para muita gente, às vezes ainda pode soar um pouco... genérico, repetitivo. Mas, porra, é verdade. Não, é verdade, Não tem outra coisa. Vai ganhar dinheiro fácil, enfim, me diz como é que é, porque eu também quero. Eu não vou precisar trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda. É claro que existem casos, e muitos casos, de pessoas que, por certos motivos, méritos, enfim... tiveram uma certa maior facilidade, entraram no lugar certo na hora certa, ou tiveram uma indicação, ou coisa do tipo. Cara, mas se ela tá grande, se ela tá no auge, se ela tá bem, não tem nunca como a gente tirar o crédito.
como tirar um mérito. É o que a gente falou. A pessoa que não se dedica, ela até pode ter uma oportunidade de outra, mas não vai ficar. Porque uma hora cansa. Se você está trabalhando num lugar que tem outra pessoa que claramente não está dando a vida ali, não está... Tá se empenhando, por que não vai dar oportunidade para outra pessoa que quer mais? Exatamente, uma hora ou outra você vai ficar tão abarrotado de coisa para fazer, as pessoas que tomam conta vão perceber, essa pessoa não vai permanecer. Então, a ideia da resiliência, ela por mais que seja repetitiva, é verdadeira. Não tem como a gente tirar isso. É verdade. E você, por exemplo, se você não fizer nada, você sabe que não vai dar certo. Agora, pode ser que você rale muito, talvez não consiga. É uma possibilidade, mas também não fazer nada, ficar em casa no sofá, aí é que você não vai conseguir mesmo. Aí que você não vai parar, né? Você ficar naquela de, a vida não me proporcionou nada, exatamente. E não for atrás, você vai ficar nessa inércia e vai se afundar cada vez mais. E nem também não dá pra falar, a gente não tá insinuando que é um coitadismo, coisa do tipo. Porque depois de tomar tanta porrada, a gente se cansa. Claro. Cansa. Claro, todos nós passamos por fases que, não é isso mais, não aguento mais. Enfim, muitas das vezes você vai ter que precisar de uma ajuda médica, de um psicólogo, de um psiquiatra, de remédios. Mas, enfim, a gente vê na vida que é pra lutar mesmo, pra conquistar. Pra viver, né? Pra viver. E eu me lembro, assim, na época da faculdade, até depois de formado também, eu nunca fui muito de participar de churrasco, dessas coisas, né, de sair pra beber e tal. Sempre workaholic e estudar e trabalhar mesmo, direto, né? E as pessoas sempre falavam, Paulo, mas tá trabalhando, estudando tanto, depois você morre, aí... Eu falei, não, se morrer não tem problema. O problema é eu não morrer e ficar passando perrengue depois. Né? Se morrer, eu morrer, foda-se. Agora se eu viver até esse ano, tem que ter um dinheirinho qualquer pra poder, né? Me sustentar até lá. É isso aí. Mas a gente tem que se organizar. Eu sou muito organizado, assim. Então eu gosto de ir à praia, eu vou lá e fico meia horinha, não vou ficar o dia todo. Aí vou lá não deixa de viver aquele prazer. Não gosto, enfim, eu vou jogar golfe, eu não fico 5 horas jogando golfe, porque não dá tempo, porque é um jogo de golfe demora 5 horas mesmo. Eu vou lá, jogo 1 horinha, 2 horinhas, jogo a quantidade de buracos que der. Ele compra ali 2 bolinhas, isola, fala, acabou. A maioria cai no mato e no lago. Poxa. Acabaram as bolinhas de hoje, tem que ir embora. É isso. Então tá, Paulo, só pra gente fechar, que o papo foi um papo muito legal, acho que agradecer mais uma vez a sua presença, foi, acho que muito legal, a gente tá iniciando agora, tem muita coisa pra gente aprender, não só a como fazer um papo mais maneiro, mas como interagir com a câmera, interagir com os outros locais. Com o microfone, com o que seja. Com o microfone, com o equipamento. Da próxima vez que o senhor vier aqui, provavelmente a gente já vai estar com os braços, com alguma coisa melhor, vai estar mais profissional. Então, uma coisa que a gente gostaria de saber também, ou pra finalizar, você já falou daquelas pessoas que ainda estão lutando e tudo mais, mas quando você está na faculdade, assim, quando você ainda não concluiu o curso, qual é a indicação certa para a pessoa que quer sair assim bem, além de estudar? Assim, é buscar uma experiência, se dedicar muito na parte acadêmica, escrever um artigo científico? Imagina que eu entrei na faculdade hoje, assim... O que você chegaria, botaria no nome e falar, como se você pudesse dar uma dica pra você no seu primeiro dia de faculdade, para as coisas serem diferentes, o que você falaria? Eu acho que até mais do que pro curso de direito, que nesse momento agora se aplica a todos, porque são cursos todos os cursos acadêmicos, ou até mesmo para cursos técnicos, para as pessoas que estão iniciando um estudo e que querem ter sucesso, e que querem começar esse sucesso desde cedo. Qual é uma boa palavra para essa pessoa, para ajudá-la? Pois é, eu vou te responder essa pergunta com uma coisa que uma professora minha do colégio falou, né, e vou complementar. Uma vez eu também estava muito ansioso assim, em sala de aula, no colégio, falando já sobre faculdade. Eu estava no nível 1º grau, que agora é o nível... Primeiro ano, que chama. O básico, né? Enfim, aí depois o ensino médio e tal. Tava lá bem no começo lá. Fundamental, fundamental. Isso, é verdade. Do primeiro... Do 1º grau, conforme a gente falava na minha época. Agora é o ensino fundamental. Fundamental, é isso aí. Tem 1 e 2, né? Deve ser o fundamental 1 ainda. Exatamente, pois é. E a professora, olha, Paulo, peraí. Paulinho, peraí. Não bota a carroça na frente dos bois, né? Então, assim, a gente viver cada período da faculdade, se dedicar a todas as matérias, até aquelas matérias que a gente acha que, isso aqui não vai servir para nada, vai servir para alguma coisa assim, muito, né? E, claro, e pensar... sem querer ultrapassar, você tem que viver cada momento, né? Tem que viver cada fase que você vai passar, mas sempre ter visão lá para frente. Olha só, passar por várias experiências numa empresa, as oportunidades que aparecerem, claro, encaixando nas suas 24 horas, você aproveita, porque muitas das vezes a grande verdade é o seguinte:
Muitas das vezes é a vida que escolhe o que a gente vai seguir. Muitas vezes você quer uma coisa, mas a vida te escolhe para outra e você acaba gostando e você segue. Eu legal, acho que é isso. Muito legal. Isso que a gente vê na prática, né? Você não esperava fazer penal no início da faculdade. Exatamente. Muito menos da aula de ética, né? Só no... É verdade, A vida vai te escolhendo e você, pô, legal, gostei disso aqui. Obrigado, vida. Pô, vou seguir isso aqui. Valeu mesmo. Obrigado pela ajuda aí. Aproveitar as chances e se esforçar pra... E aproveitar todas as oportunidades dentro das 24 horas que o dia te oferece. Maravilha. Acho que é um discurso que é muito importante para as pessoas que estão começando, sabe? Porque muita gente, eu vejo isso, a gente viu muito isso, pessoas entram na faculdade algumas vezes, não, obviamente não é a maioria, mas achando que é brincadeira. Passei no vestibular, ou... Ele vai empurrando com a barriga. Agora vem a parte boa. Não é assim que funciona. A parte boa, ela tá lá também, mas você tem que intercalar, tem que saber intercalar. Isso é algo legal. É isso. Muito legal a conversa, professor. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Essa vez, todas as outras vezes que a gente se encontrar aqui, a gente sempre vai trazer uma conversa legal. Hoje foi um papo mais descontraído, sim, um foco numa matéria específica, mas foi uma lição sobre a vida, querendo ou não. Foi mais para inaugurar. Logo nos próximos episódios teremos vídeos mais direcionados a temas. A nossa ideia aqui na Avenida, já falou no primeiro vídeo, é trazer alguns conteúdos. O foco é sempre no conteúdo e os convidados vão estar sempre ajudando a gente com isso. Então, a gente discussões de estudantes agora, né? Daqui a pouco advogados com professores para... Professores, advogados, pessoas que com mais expertise que a gente. O que tiver de estar trazendo. Vocês estão de parabéns, viu? Adorei a ideia quando vocês trouxeram aí. Vocês têm o perfil disso. E parabéns mesmo aí. Sensacional. Bem diferente de tudo que existe por aí. Só sucesso. Parabéns. Maravilha. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês. Tamo junto, viu? Obrigado a todo mundo que assistiu aí o episódio. Esse episódio de inauguração mais descontraído. A gente se vê por aí nas próximas semanas. Ainda não temos um quadro de horários dos episódios, mas só vem coisa boa aí. Tem alguma coisa pra falar, Daniel? Valeu. É isso aí. Gente. Vamos juntos. Tchau. Nessa avenida legal. Qual é o seu Instagram, professor? paulomachado.adv. paulomachado.adv. Depois segue lá, gente. Tchau, valeu. Segue a gente também. Tem que seguir a gente também. Senão... Qual de vocês? Avenida Legal. Claro, o nosso aí. É o nosso, exatamente. E as outras redes sociais também tem outros, mas de cabeça fodeu. Na descrição do vídeo aqui. Porra, não teve como botar tudo em todas. Ou Avenida Legal, ou AL Legal, alguma coisa assim. Vai no nosso Instagram que a gente vai ter todas as... vai ter tudo lá. Tudo redirecionado lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau.